Bom, boa tarde a todos. Feliz 2024. Muito feliz em a gente reiniciar, né, nossos fóruns de ciclos de vida. Excepcionalmente hoje, a gente não vai contar com a presença dos nossos apoiadores das universidades, doutor Edmundo Baracá e doutora Isabel Surpreso, até por conta de ser janeiro, ser férias. Mas mesmo assim, a gente se dispôs a realizar o nosso primeiro fórum, numa comemoração, celebração ao Janeiro Verde, né? Que é o mês em que deveríamos estar discutindo profundamente as questões acerca do rastreamento do câncer de colo. E para isso a gente convidou a nossa grande parceira, né, grande amiga, a Lise Cury, né? Ela é a diretora técnica científica da Fundação Ecocentro de São Paulo, graduada em serviço social, especialista em saúde pública e mestre em saúde pública. E eu posso dizer que, para mim, é uma das pessoas que mais entende de gestão, das questões relacionadas a rastreamento, de câncer de colo e de câncer de mama. Então, eu falo porque é mesmo, né, Lise? É, somente em câncer de colo para mim, é uma sumidade em gestão. A gente sempre tem dúvidas, tem problemas, e Lise, né, por meio da sua posição na Fundação Ococentro, nunca nos deixou na mão. Então, muito feliz, né, da gente tá iniciando o ano com esse tema. Queria agradecer a todo mundo que está aí, a todas as meninas, articuladoras de saúde da mulher, iniciando o ano, muitas delas, né, voltando de férias. Estou vendo aí os articuladores da atenção básica também, que aceitaram aí o nosso chamado, porque eu acho que isso é um. Acho que a Liz vai falar mais a fundo isso, mas é um desafio para nós aqui do Estado de São Paulo, é um desafio, inclusive, para o Brasil, e todo mundo aí dos municípios que estão conosco, né? Não esquecendo que todo mês a gente faz o encontro da mulher em seus ciclos de vida, com assuntos, ora, mais básicos, assuntos, mais polêmicos, assuntos, cheios de novidades, para que a gente possa, de certa forma, oferecer aí para todos os profissionais um momento, de estar refletindo, de estar se educando, de estar se atualizando acerca dos temas relacionados à mulher em todos os ciclos de vida. Passo então aí a palavra para Lise. Bem-vinda e muito obrigada por atender o nosso chamado, Lise. Obrigada, Marisa. A Marisa exagera nesses elogios, né? Gente, muito boa tarde, feliz ano novo para todos. É incrível, né, que o Brasil, historicamente, só começa a funcionar depois do Carnaval. Mas esqueceram de contar para a gente que o Carnaval ainda não chegou, então a gente já está funcionando desde a primeira semana de janeiro, né? A coisa já pegou firme desde o início, tá? Então, muito bom revê-los, muitos de vocês eu conheço e vocês já estão cansadas de me ouvir falar sobre câncer de colo de útero. Outros eu espero que estejam ouvindo pela primeira vez, pelo menos não vai ficar tão cansativo a apresentação. Eu agradeço muito o convite e esse é um tema que me move há muitos anos, né? Minha experiência pela maior parte da minha vida profissional é com rastreamento de câncer de colo do útero, mama também, mas colo do útero é aquele que a gente tem mais afinidade
e muito mais ação, né? Ele começou muito antes na rede do que o câncer de mama. E eu vou tentar aqui, eu estou com. Eu tenho que fazer isso aqui, vou tentar compartilhar com vocês a apresentação. Está aberto. Agora, se eu vou falar no som, não me ligue. Estou clicando, mas não sai. Eu acho que já está compartilhado. Você já. Está compartilhado? Não, né, gente? Não. Clica aqui. Para voltar para mim. Não vai ser. Então, vocês esperem um minuto que a gente vai resolver isso, que agora eu perdi os 6 até. Clica aqui. Eu vou aproveitando aí Só clicar aqui, share. para falar que tem pessoal da saúde gente. de Itajobi, São Paulo, Urupês, Matão, várias cidades aí. A gente vai falando durante a apresentação. Perguntas vamos deixar para o final, tá bom? E aí a gente vai respondendo ou via chat, ou se a pessoa quiser, levanta a mãozinha e a gente chama. Lise, Está compartilhado? tá? Só precisa você compartilhar em apresentação. Compartilhar em Bater apresentação. lá no quadradinho. Para mim está no quadradinho, então vamos lá. Foi? Não. Não. Às vezes você tem que clicar no quadradinho de apresentação antes de compartilhar, entendeu? Um pouquinho, o compartilhamento. Entendi. Isso. E aí volta aqui no PowerPoint. Só que aqui, se você colocar aqui modo apresentação ali em cima, clica nisso. Aí, pessoal de Urupês, Matão, Dracena, tá aí com a gente. Aqui nesse desenho. Agora volta aqui no Pessoal da Rastreio de Franco. Vamos ver agora. Agora sim, beleza. Então tá. Então vamos seguindo e aí depois eu estou à disposição de vocês para a discussão. Na verdade, acho que o mais legal é o que a gente pode conversar a seguir, né? Do que aquilo que eu vou apresentar. E vocês sabem que eu gosto de falar muito, então vocês vão me dando um sinalzinho assim para eu correr, que é para eu não usar a tarde inteira, né? E cansar todos. Bom, nós vamos falar de câncer de colo do útero, a ideia é falar do programa de rastreamento, pegando tudo, né? Todas as etapas desse programa. Agora eu preciso ver como é que eu falo. Ah, passou. Perfeito. Bom, a gente sabe que câncer de colo do útero ainda é um problema de saúde no mundo, né? Não é só no Brasil. É claro que para alguns países ele tem uma dimensão um pouco mais exacerbada. No mundo, o câncer de colo do útero ocupa a 4ª posição, né, entre os cânceres que ocorrem na mulher, com uma taxa de incidência, quer dizer, de quantos casos novos acontecem por ano, de 13,30, quer dizer, praticamente 13 mulheres por 100 mil estima-se que tenham câncer de colo do útero no mundo. E ele ocupa a 3ª causa de morte, ele está em 3º lugar dentre as causas de morte por câncer no sexo feminino, obviamente, né? A maior parte dessas mortes ocorre em países de média e baixa renda. Só para exemplificar, eu trouxe aqui as taxas correspondentes à mortalidade na África, 17,7, quer dizer, 17 óbitos em mulheres por 100 mil ocorridos por câncer de colo do útero. Na América do Norte, a gente tem uma taxa de 2,1, quer dizer, 2 mulheres por 100 mil. E na América do Sul é um intermediário, o Brasil está aqui, por isso eu trouxe a América do Sul, uma taxa de mortalidade de quase 8 mulheres por 100 mil. A gente não apresenta a taxa do continente africano, mas também a gente não apresenta
não estamos perto da taxa da América do Norte, né? E esses dados foram tirados do Globocan para o ano de 2020. Bom, no Brasil, quem cuida de publicar as estimativas para incidência de todos os tumores é o Instituto Nacional do Câncer. Nós temos uma publicação de estimativa para 2023 e 2025. Então, para o Brasil, no ano de 2023, foram estimados 17 mil casos de câncer de colo do útero, ocupando a terceira posição entre os cânceres femininos. A taxa de incidência com essa estimativa é de 13 mulheres por 100 mil, quer dizer, muito perto da incidência mundial que eu acabei de mostrar. Já para a região sudeste, a gente tem uma situação um pouquinho melhor. Então, o câncer de colo do útero, na estimativa para 2023, na região sudeste, ele é a quinta posição. Foram estimados pouco mais de 6 mil casos, com uma taxa ajustada de 7,5, né? Quer dizer, quase 8 mulheres por 100 mil. Quando eu digo taxa ajustada, eu digo que eu posso comparar esses números. Então, eu trago região sudeste, eu posso comparar com a taxa que eu acabei de falar do Brasil, com a taxa mundial, porque elas foram ajustadas pela população mundial. Isso quer dizer que eu transformei esses números como se toda a população tivesse a mesma pirâmide de idade, como eu conseguisse vincular, quer dizer, eu posso relacionar, comparar esses dados, tá? Então, sempre que a gente traz taxas, a gente tem que se preocupar que sejam taxas ajustáveis para poder realmente comparar regiões. Com relação à mortalidade, no Brasil a gente tem este panorama, e aqui já não é estimativa, aqui é o que ocorreu no ano de 2021. Então, incidência é aquilo que eu espero de casos novos, é sempre estimativa. E mortalidade, ela pode ser estimativa, mas neste caso é efetivamente óbitos ocorridos, tá? No Brasil, no ano de 2021. E as taxas ajustadas são essas que se apresentam aqui neste quadradinho. Então, a gente percebe que as regiões mais escuras do país são aquelas que têm mais morte por câncer de colo de útero. As mais claras são aquelas de menor mortalidade por câncer de colo do útero. O estado de São Paulo está entre as mais baixas, não é? Com uma taxa de 3 mulheres por 100 mil. Então, 3 óbitos por 100 mil mulheres. Ainda assim, o estado mais rico da nação, o câncer de colo do útero é o câncer mais simples que se tem para diagnóstico e para tratamento. Também é o tratamento mais em conta, não é? Ainda assim, a gente não atinge a taxa de mortalidade, por exemplo, da América do Norte, né? O câncer de colo de útero, pela sua história natural, ele é um câncer de evolução lenta, ele permite que a gente faça exames em mulheres assintomáticas, descubra lesões precursoras do câncer e trate essas lesões antes mesmo de se instalar o câncer. Então, ele é um câncer passível de rastreamento, né? Nós temos isso bem definido na literatura científica, e essas diretrizes apresentadas aqui é o protocolo do Ministério da Saúde, e ele se baseou efetivamente na literatura científica para definir qual deve ser a nossa conduta no serviço público para rastreamento do câncer de colo de útero. E aí a gente já sabe, aqui não tem novidade nenhuma para vocês, que a população-alvo são mulheres de 25 a 64 anos. Por enquanto, o nosso exame de rastreio é a citologia. A citologia convencional, o teste Papa-Nicolau, ou a citologia líquida, né? De algum tempo para cá, houve até uma publicação da Conitec dizendo que a citologia líquida poderia ser usada na rede pública. Lógico que o método para a citologia independe, né? Você pode optar pelo método que quiser. A citologia líquida é um pouco mais cara que a citologia convencional, mas é importante que ela esteja presente onde for possível,
porque ela é o passo para a gente engatar o teste de HPV, que na nossa rotina de rastreamento ainda não é uma realidade, né? A periodicidade com que essa citologia deve ser oferecida, ou o prazo em que as mulheres devem repetir o teste de Papa Nicolau é 3 anos. Aqui também não tem novidade. Desde 1986, nós temos um artigo, um imenso estudo, publicado pela IARC, dizendo que a proteção do teste Papa Nicolau realizado anualmente ou a cada 3 anos é a mesma para a usuária. A usuária não perde nada quando ela realiza o Papa Nicolau a cada 3 anos. O Brasil adotou isso desde 1988 e ele, para ser um pouco mais rigoroso na questão da qualidade dos exames, ele ainda diz assim, depois de 2 resultados normais consecutivos, com intervalo de 1 ano entre eles. Aí eu repito a citologia a cada 3. Nenhum tratamento é efetivado, não só para câncer, para o rastreamento do câncer de colo do útero, ou para mama, ou para qualquer outro rastreamento que seja implantado, sem confirmação diagnóstica, porque o teste de rastreio, ele é um indicativo do problema. Eu, em seguida, preciso da confirmação diagnóstica que se dá por anatomia patológica. E se confirmado lesão precursora ou câncer, a gente tem que efetivar o tratamento, né? Bom, um programa de rastreamento, nós temos um programa de rastreamento implantado na rede básica do estado de São Paulo há, diria eu, assim, há pelo menos 3 décadas, há 30 anos. É claro que de 98 para cá, as coisas foram mais estruturadas do ponto de vista de orientação do Ministério da Saúde. Mas mesmo antes, o estado de São Paulo já fazia rastreamento. E até hoje ele não faz o rastreamento seguindo todas as etapas necessárias. Então, veja, 30 anos depois, ou pelo menos 20 anos depois, de tudo ser instituído oficialmente pelo Ministério da Saúde, ainda assim, nós não conseguimos implantar o programa de rastreamento como ele efetivamente deve funcionar. E isso quer dizer que eu preciso de alta cobertura da minha população-alvo. Eu preciso seguir os casos alterados, então eu tenho que ter uma rotina muito bem implantada para acompanhar todas as usuárias. Eu aqui chamo a atenção para os resultados alterados, mas, na verdade, eu preciso seguir também aquela usuária com um diagnóstico negativo que vai ter que repetir em 1 ou em 3 anos, depende de ser o primeiro ou o segundo exame negativo. Eu preciso da confirmação diagnóstica e o tratamento em tempo oportuno. Se eu não ofereço isso para o usuário, se eu não me atenho que esses passos foram efetivamente realizados, é a mesma coisa que não fazer Papa Nicolau para ninguém. E monitorar todas essas ações, quer dizer, que qualidade eu tenho na coleta, que qualidade eu tenho na leitura, que agilidade eu tenho no agendamento dos exames ou tratamento que eu preciso. A gente vai começar falando pela cobertura, né? E a cobertura, então, é assim, é sabido que, como eu estou lidando com a população assintomática, a definição de quem realmente se vale, de quem se beneficia do rastreamento do câncer de colo do útero são mulheres de 25 a 64 anos. E quanto mais mulheres eu atender, mais efetivo será o meu programa de rastreamento, porque eu tenho que oferecer isso para toda a minha população, tá certo? Bom, a Organização Mundial de Saúde, ela ainda nos diz que se eu atingir 80% da população-alvo, eu estou ok. Então, eu não preciso oferecer para 100%, eu preciso oferecer, no mínimo, para 80% das minhas mulheres nessa faixa etária. E aqui, só para um exercício nosso, eu trouxe alguns dados de 2018 até agora, até 2022, não inclui 2023, porque a gente ainda não tem o total de exames para 2023. Todos da rede pública sabem que até março, no faturamento de março, pode-se inserir exames de 3 meses atrás, não é? Então, no faturamento de março, eu ainda posso ter exames de dezembro sendo incluídos nos dados, por isso que os dados de 2023, eles só finalizam lá para abril, maio, quando todo o banco do estado está fechado efetivamente, tá? Bom, na última coluna, nós temos aqui o número de mulheres que eu deveria
atender anualmente na coleta do Papa Nicolau para o estado de São Paulo. Isto considerando apenas as mulheres que se utilizam do SUS, então daqui já foi subtraído o percentual de quem tem medicina suplementar, de quem tem convênio, e das mulheres de 25 a 64 que restaram, quer dizer, aquelas que usam o SUS, esse total foi dividido em 3. Então, eu estou aqui com 1/3 da população feminina de 25 a 64 anos para o estado de São Paulo, nesta última coluna. Na coluna anterior, eu tenho quantos exames nós fizemos de citopatológico de 25 a 64 anos. A gente pode olhar que faltaram exames. Como eu não preciso fazer 100%, é só 80%, quantos exames faltaram, né? E aí a gente levanta, então, no site da Secretaria de Estado da Saúde, pelo Tabinete Indicadores, né, de Saúde, a razão do teste de Papa Nicolau. E neste caso eu incluí parcialmente, apenas de janeiro a agosto, o ano de 2023, que não está no site da Secretaria, mas está no Power BI, que eu imagino que pelo menos os articuladores da saúde da mulher conhecem, foi um material cedido pela Marisa, e aí eu trouxe só para vocês terem noção como é que anda esse dado. O que é esta razão? É exatamente os dados que eu apresentei aqui. É este número de exame dividido pelo total da população que deveria fazer. É o total do que eu realmente colhi, dividido pelo total da minha população-alvo, daquela que eu deveria atender naquele ano. E por aqui a gente vê que o estado de São Paulo, em 2023, que é um dado parcial, ele fez 70% do que ele deveria. E em 2022, 65%. 2020 e 2021, ele está em cor diferente, porque são anos de pandemia, não dá para a gente pensar, não dá para a gente discutir esses dados. Anteriormente à pandemia, eu estava até um pouco pior do que eu tenho aqui para 2023, não é? Eu estava com 0,63, em 2018, 0,71. Eu tenho esse dado também por Departamento Regional de Saúde. Em alguns momentos o departamento está bom, outros nem tanto. Alguns atingem aquilo que está esperado pela OMS e, por exemplo, o DRS de Barretos até supera aquilo que é dito pela Organização Mundial de Saúde. Por aqui, daria para a gente dizer assim, poxa, falta pouco para a gente aprimorar esse programa de rastreamento, porque o dado não é tão ruim assim, excluindo os 2 anos de pandemia, que a gente já sabe que não seria bom. E tem algumas regiões que precisam melhorar mais do que outras, mas dá até para a gente achar que tem região que está muito bem com a questão de rastreamento. Só que isso é um engano, né? Por que que é um engano? Porque a gente sabe que a imensa maioria das mulheres fazem o Papa Nicolau todo ano. E se o exame vai ser feito todo ano, este total de mulheres aqui não pode ser 1/3, tem que ser 3 vezes mais. Eu tenho que multiplicar isso aqui e pegar o meu conjunto todo de mulheres. E daí vocês vão ver que essa razão vai ser muito menor, tá? Ainda, nós temos, nos sistemas que utilizamos, ele conta exames e não usuários, e não mulher. Então, a mulher ainda pode repetir o exame dentro do mesmo ano. Mas isso, o percentual, já é um pouco menor. Ocorre que a repetição anual, ela gira bem perto dos 70% das usuárias. E isso quer dizer que a gente está muito ruim do ponto de vista de cobertura. Eu ofereço muito pouco exame para aquele grupo de mulheres que eu devo atender. O município tem liberalidade para deixar que colha todo ano? Tem. O Ministério paga o exame anual? Paga. Só que você tem que se organizar para fazer o triplo do que aquilo que você faz, porque aquilo que você faz já não está dando conta, ou no máximo chega perto de 1/3 da tua população.
Se você não vai se preocupar com a periodicidade, você tem que se preocupar em oferecer muito mais exame. Isso é uma coisa que os profissionais precisam se atentar e os gestores de saúde também, porque o sucesso do rastreamento é eu atender a imensa maioria do meu grupo-alvo. E neste caso, eu estou deixando uma grande parte do meu grupo-alvo do lado de fora da unidade, né? A atenção básica, onde acontecem as ações de rastreamento, ela não pode apenas se contentar com a população que está na sua porta. Ela tem um território para dar conta e ela tem que chamar essa população que não vem. Se ela está na faixa etária indicada para o rastreamento, eu tenho que ter uma busca ativa que não é só mais dos casos alterados, mas é das mulheres que não chegam para colher o exame de rastreamento. É essa que tem mais chance de ter câncer de colo do útero. E é em função dessas que a gente não diminui a mortalidade. O objetivo primeiro do rastreamento é diminuir a mortalidade por câncer de colo do útero, no nosso caso. E através da identificação das lesões precursoras, que eu posso tratar e interromper a evolução da doença. Então, atingir alta cobertura no rastreamento é indispensável para um sucesso do programa, não é? Agora, é só a cobertura? Não. Como eu tinha dito, existem várias fases, né, várias etapas do programa de rastreamento e o monitoramento das ações de rastreamento ele deve ocorrer. Então, eu preciso verificar qual é a população ainda que eu atendo fora da faixa etária alvo. Isso também não é pecado, mas é desnecessário. E se eu não tenho estrutura para atender todo mundo que eu preciso atender, então eu deveria evitar atender quem não está no meu público-alvo, tá certo? Em torno de 20%, mais ou menos, a gente colhe de exames fora da faixa etária alvo. A gente precisa acompanhar a periodicidade. Se eu tenho mulheres que repetem o exame anualmente, eu também tenho um percentual significativo que deixam de colher exames por mais de 3 anos. E nesse caso, ela deixou de estar protegida, né? Então, é por volta também de 20, 25% de mulheres que abandonam o rastreamento, ou pelo menos passam mais de 3 anos sem fazer o exame. Isso também deveria estar sendo acompanhado, não só na unidade básica de saúde, mas pelos gestores municipais, não é? E a partir da população, eu começo a olhar que qualidade de exame eu estou produzindo, né? Como é que está a qualidade da coleta? Eu tenho que colher a maior parte das usuárias, eu tenho que colher a periodicidade certa, mas se eu não produzir uma coleta com qualidade, também não ajudei a efetivar o programa de rastreamento. E aí os dados giram em torno dos exames insatisfatórios e da representação da junção escamo-colunar, tá certo? Então, gestores municipais precisam acompanhar como é que isso se processa no município e as próprias unidades de saúde precisam acompanhar esses dados. Não digo que é para acompanhar o dado mensal, porque o volume é pequeno e vocês não vão ter um perfil adequado para identificar quais são os problemas ou os acertos. Mas a cada 4, 6 meses, isso precisa estar sendo tabulado e acompanhado, né? Então, todos conhecem o formulário do Papa Nicolau, o verso, aquele que diz respeito ao laboratório, o laboratório que vai apontar as informações do laudo no verso desse formulário, e a primeira coisa que a gente tem é a amostra rejeitada, que quer dizer que aquele material colhido chegou ao laboratório, mas ele apresentou erros logo de cara, então ele nem deu entrada, ele já vai voltar para a unidade dizendo, olha, desse jeito eu não posso processar o exame. Esses erros são exclusivamente erros administrativos. Errou na identificação entre lâmina e ficha, quebrou a lâmina no caminho, não mandou a ficha, é qualquer coisa puramente administrativa que faltou atenção e que a nossa meta é 0%. Quer dizer, a gente não quer nenhum exame rejeitado e não há por que aceitar que haja exames rejeitados.
Bom, se o exame pode dar entrada no laboratório, ele vai ser corado, e aí ele vai para o citologista para leitura, ele pode ser insatisfatório ou satisfatório. O satisfatório vai ganhar resultado, o insatisfatório não, vai ser devolvido pedindo nova coleta e indicando o motivo pelo qual o material foi insatisfatório. A média do estado de São Paulo no insatisfatório gira em torno de 1%, 1,5% no máximo. O Ministério da Saúde aceita até 5% de insatisfatório, por quê? A literatura científica aponta que 5% de casos insatisfatórios é aceitável. E o Ministério da Saúde ele se baseia no que está posto nas evidências científicas. Então, lá, se o município apresentou no máximo 5% de insatisfatório para o teste de Papa Nicolau, o município está ok. Média é média, gente. A média do estado de São Paulo gira em torno de 1%. Se eu for olhar município, tem município com mais de 5% de insatisfatório. Se o município tem uma média ok, mas ele for olhar a unidade, vai ter unidade que tenha mais de 5% de insatisfatório. Um compensa o outro, um município compensa o outro para a média do estado, uma unidade compensa a outra para a média do município. Então, esses dados têm que ser olhados na unidade, tá certo? E muitas das vezes eu tenho que olhar até por profissional que colheu, porque aí eu vou identificar efetivamente quem tem dificuldade e quem precisa passar por um aprimoramento prático. Bom, de todos os exames que ganharam resultado, vai ser indicados epitélios que estavam presentes nesse material. E o colo de útero, ele tem 2 epitélios. Um que recobre o colo do útero, é um epitélio externo, eu diria assim, quer dizer, ao colocar o espéculo, visualizar o colo do útero, você está vendo o epitélio escamoso. Ele é um epitélio que está à vista. E o outro, que é o epitélio que fica dentro do canal endocervical, que é um epitélio glandular, também chamado de colunar. Então, por isso, junção escamo-colunar é justamente a interseção entre o epitélio escamoso com o epitélio glandular ou colunar, que se dá justo orifício no colo uterino. Classicamente em livro é assim, mas fisiologicamente isso pode ocorrer de maneira diferente por conta do status hormonal. Então, é possível que aquele epitélio cujo lugar é dentro do canal endocervical, que ele venha por sobre o colo uterino. E, nesse caso, ele se transforma num epitélio mais resistente, porque ele está fora do seu espaço de origem. E a esse epitélio transformado, glandular, que se transforma porque ele está exposto no colo uterino, o nome é epitélio metaplásico. Então, eu preciso da representação desses epitélios na lâmina, naquela coleta de Papa Nicolau. Dos 3, não. O escamoso tem todo o material. Eu preciso também demonstrar células endocervicais, que pode ser o epitélio glandular ou o epitélio metaplásico. Por isso a gente usa espátula para a área externa do colo, escovinha endocervical para a área interna do canal. E eu tenho que saber transpor todo esse material para a lâmina para que eu realmente consiga trazer área onde mais ocorrem as lesões pré-malignas, que é na junção desses 2 epitélios. Para corrigir erros de coleta ou para melhorar a questão de conduta, a FOSP há anos, anos e anos, há muito mais de 3 décadas, a gente faz a capacitação dos profissionais da rede. Hoje, o curso teórico, ele é online, né? Ele é virtual, as aulas estão gravadas. E o que se espera é que, ao final desse curso, o profissional entenda bem o que seja um programa de rastreamento, todas as suas etapas, conheça a rigor tudo que ele precisa saber para trabalhar adequadamente com essa temática, mas que ele também se submeta a um treinamento prático. E, nesse caso, a FOSP tem
uma enfermeira, que não sou eu, vocês sabem, e ela só consegue capacitar enfermeiros multiplicadores. Então, a gente orienta os municípios a identificar o enfermeiro que tem mais perfil, 1, 2 ou 3, depende, né, do porte do município, para que ele, depois de passar por um aprimoramento prático com a enfermeira da FOSP, a Wilaneide, que ele vá para seu espaço de trabalho e faça a capacitação prática de todos os outros enfermeiros do município, tá? O curso continua na ativa, continua online, a gente continua capacitando multiplicadores e quem precisar desse curso é só fazer contato conosco. Bom, na sequência, o exame ganhou laudo, tem um resultado, e aquelas diretrizes apontam qual a conduta conforme o resultado, né? Vocês estão vendo aqui que a gente tem alguns resultados em salmãozinho, né? Um cor de rosinha apagado. Esses coloridos vão todos para a colposcopia. Mas a gente tem resultados alterados que não vão direto para a colposcopia. Esses resultados serão acompanhados com nova citologia em 6 meses ou em 1 ano, e isso depende da idade da usuária, tá? Então, aqui eu tenho uma planilha que a gente costuma distribuir para as unidades, que está disponível no material de apoio do curso, para que facilmente você tenha isso na sua sala de atendimento para saber conduzir quando tiver dúvida. Mas aquela brochura das diretrizes traz isso com fluxograma, tudo muito bem definido, muito bem explicado, tá certo? Eu tenho aqui, por exemplo, o ASCOS, né, que são as atipias de significado indeterminado em células escamosas, possivelmente não neoplásicas. Isso quer dizer que o citologista não consegue dar uma alteração benigna, mas também não consegue dizer que tem alteração, tá? Então, esse exame está duvidoso, mas ele está duvidoso mais para o benigno do que para o alterado, por isso, possivelmente não neoplásica. Então, eu vou acompanhar com citologia. Eu tenho também aqui a lesão intraepitelial de baixo grau. Há muitos estudos apontando que lesões de baixo grau na citologia são provenientes de HPV de baixo risco. Todos nós sabemos que o HPV é causa necessária para o câncer de colo de útero. HPV de alto risco. E não basta você um dia ter se infectado com o HPV de alto risco, é preciso infecção persistente por HPV de alto risco. E a gente sabe também que o HPV é transitório, por isso infecção persistente, aquela que sozinho a usuária não conseguiu dar conta dela, tá certo? Então, é a infecção persistente que X tempo depois, e não é pouco esse X tempo, consegue colocar o DNA do HPV dentro da célula e alterar a célula, tá certo? Bom, se eu tenho aqui indicativos de que lesão de baixo grau está relacionada a HPV de baixo risco, eu não preciso mandar essa usuária direto para a colposcopia. Eu vou acompanhar com citologia, porque o HPV é transitório e ele pode ter causado também os ascos, não é? As alterações que eu identifiquei como ascos. Então, simplesmente eu acompanho porque ele pode regredir e a citologia pode se tornar negativa ou apenas um resultado benigno, né? Benigno, o negativo para nós são todos os casos normais e qualquer alteração benigna, tá certo? Agora, por que depois de um tempo eu mando para a colposcopia se o resultado persistir ou se eu encontrar uma alteração maior? Porque as mulheres não se infectam exclusivamente com um tipo de HPV, elas se infectam com vários tipos de HPV ao mesmo tempo, baixo risco e alto risco. E enquanto não dá nenhuma alteração maior, nenhuma lesão precursora, eu estou acompanhando com citologia.
Se este resultado persiste, eu mando para a colposcopia para descartar que tenha alguma lesão de alteração maior que a minha coleta não identificou e não foi competente ou não foi possível trazer para a lâmina, tá certo? Todos os demais vão para a colposcopia direto. E a lesão intraepitelial de alto grau é efetivamente a lesão precursora. As glandulares eu mando para a colposcopia, as escamosas com não se pode afastar alto grau, eu também mando para a colposcopia para descartar ou confirmar qualquer alteração maior, certo? E daí a gente sabe que a unidade tem grande dificuldade em acompanhar os casos alterados. E eu fiz um exercício de tabular no Siscolo e no Siscam para o ano de 2021 e 2022 a quantidade de exames alterados por categoria para o estado de São Paulo. Nós temos, no total, 86.910 para 2021 e pouco mais de 80 mil para 2022. Mas vejam que os maiores números estão no ASCOS e no baixo grau. Exames, mulheres que serão acompanhadas com citologia. Efetivamente, eu preciso pensar em colposcopia imediata para algo perto de 25 ou 30 mil mulheres. Tá? Então, aqui nós temos efetivamente o total de resultados alterados que merecem colposcopia imediata. Tá? E o tratamento só virá após a confirmação diagnóstica. Então, encaminhamos a usuária para a colposcopia. Se identificada a lesão ao colposcópio, então ela será biopsiada e daí, com o resultado da biópsia, se confirmar lesão, a gente vai encaminhá-la para tratamento. Existe uma dificuldade imensa na rede para acompanhar esses casos, então muitos perdem se a mulher foi ou não para a colposcopia. Pouquíssimas unidades básicas de saúde têm colposcopia, a imensa maioria refere para outros serviços ou para os ambulatórios de especialidade. Às vezes, a gente acompanha a colposcopia, acompanha o resultado da biópsia, a mulher foi encaminhada para tratamento e aí a gente perde de vez, a gente não acompanha mais, não sabe se ela foi ao serviço direcionado, se ela efetivou o seu tratamento e muitas das vezes ela nem volta para continuar o rastreamento da unidade, tá? Em outros casos, nós temos forte suspeita de câncer de colo de útero, mas aí eu digo forte suspeita efetivamente. Ao colposcópio, eu estou vendo lesões graves de câncer de colo de útero e eu preciso da confirmação diagnóstica e mais isso e mais aquilo para encaminhar a usuária para os serviços especializados. Isto é um nó crítico também na rede de atenção básica, ou era, porque desde o final do ano passado nós temos aprovado para o nosso estado um protocolo de alta suspeição para câncer. Esse protocolo de alta suspeição é para todos os tipos de câncer. Existe ali toda uma regrinha dos casos que você já pode solicitar atendimento nos serviços de CACOM e UNACOM, nos serviços especializados, sem a confirmação diagnóstica. E ele também vale para o câncer de colo uterino, tá? Então, é muito importante que a atenção básica se aproprie desse protocolo para que consiga dar vazão aos casos mais graves que estão na sua porta, né? E que a gente consiga efetivar esse tratamento no menor espaço de tempo, tá certo? Bom, existe o grupo condutor de doenças crônicas não transmissíveis aqui na secretaria, né, no nível central, e esse grupo condutor conduziu toda essa discussão do protocolo de alta suspeição junto com o Comitê Estadual de Oncologia,
foi aprovado, esse protocolo foi aprovado em reunião de CIB, e agora o grupo condutor está fazendo oficinas em todos os departamentos regionais de saúde e convidando, quer dizer, aí os DRS convidam os municípios, né, da sua área de atenção, os profissionais, os gestores, para se apropriarem desse protocolo. Mas quem está aqui hoje nos escutando, e a Marisa com certeza consegue colocar esse protocolo talvez no chat ou encaminhar para vocês por e-mail. Eu também posso fazer isso na medida que vocês me contatem, para que vocês tomem conhecimento, e ele vai ser extremamente útil, não só para o câncer de colo de útero, mas para todos os outros cânceres que vocês podem se deparar no nível da atenção básica, né? A gente sabe, então, que está tudo muito bem colocado nas diretrizes brasileiras para rastreamento do câncer de colo do útero, e que os sistemas que estão em uso hoje na rede, o Siscolo, o Siscam, eles contemplam módulo para segmento dos casos alterados. O Siscam, ele contempla, e de um jeito ainda melhor, porque a própria unidade básica de saúde pode acessar esse módulo. O Siscolo, o módulo segmento só está disponível para o gestor municipal, mas, enfim, é preciso que a gente vença barreiras, né? Vença problemas, para que a gente consiga efetivamente garantir o tratamento das mulheres que foram selecionadas no rastreamento, porque, do contrário, é igual a não fazer teste de Papa Nicolau para ninguém. Levantei de um grupo imenso um percentual de mulheres com diagnóstico alterado. Perdi todas elas ao longo do caminho, foi a mesma coisa que jogar dinheiro fora e não ter feito nada, né? Não fiz diferença na vida dessas usuárias. Bom, continuando com o monitoramento das ações que eu falei para vocês lá nas etapas do programa de rastreamento, a qualidade que a gente tem que olhar não é só da coleta, não. A gente tem que olhar também, o gestor precisa acompanhar a qualidade do laboratório que ele contratou para a leitura dos seus exames. Então, existem 2 indicadores postos também pela literatura e assumidos pelo Ministério da Saúde como indicadores importantes para garantir o desempenho dos laboratórios de citopatologia. Um deles está relacionado ao quanto o laboratório lê de citologia no ano, e o outro é ao percentual que ele consegue identificar de casos alterados, tá certo? Existem ainda outros critérios relacionados aos exames alterados, e veja que para a lesão de alto grau, que é efetivamente o motivo do nosso rastreamento, aquilo que eu quero achar no rastreamento, é esperado 0,4% de todos os casos colhidos. Então, a chance de eu achar alto grau é bem pequena, e eu não posso jogar essa chance fora, né? A gente monitora aqui na FOSP, né? Elaboramos anualmente uma planilha com os indicadores, esses indicadores postos pelo Ministério da Saúde, mas que estão referendados na literatura científica, tanto para laboratórios que fazem citopatologia para o SUS, como para serviços de imagem que fazem mamografia para o SUS. Neste caso, eu trouxe alguns dados apenas dos laboratórios. Anualmente, a gente tabula esses indicadores para o nosso estado. E o de 23, como eu falei, a gente ainda não tem a base toda, então, os últimos dados que eu tenho dessa planilha de indicadores é referente ao ano de 2022. Então, nós tivemos, no estado de São Paulo, 117 prestadores de serviço que leram Papa Nicolau para o SUS. Desses, 88 laboratórios apresentaram produção inferior a 15 mil exames ano. Por que os 15 mil exames ano, pelo menos, é importante? Porque é esperado que todos os alterados sejam pelo menos 3%. É difícil passar os 3% de alterado, a não ser que eu tenha um serviço de referência. Por exemplo, o Centro de Referência da Saúde da Mulher de qualquer município
as citologias colhidas lá possivelmente estão acima dos 3% mesmo, porque ele é um serviço de referência, né? Eu tenho o serviço de colposcopia, e se de praxe, a hora que ele recebe a usuária, ele colhe de novo uma citologia, esse serviço possivelmente vai ultrapassar os 3%. Mas, no geral, todos os exames alterados vai dar entre 3% e 5%. Então, se eu faço 1.000 exames, só 3% dele vai ser alterado. Qual é a chance de eu pegar exame alterado com produção mínima? Extremamente pequena. E a leitura do citologia, ela é olho dependente. A acuidade para o diagnóstico vem de eu enxergar lesão praticamente todo dia, tá certo? Então, quando eu tenho baixa produção, eu tenho muita chance de ter baixa qualidade do laboratório para identificar lesões precursoras, para identificar exames alterados. Bom, 88 prestadores tinham menos de 15 mil, 68 tinham produção inferior a 7.500 no ano, quer dizer, menos de 50% do recomendado. 66 prestadores apresentaram um índice de positividade abaixo de 3%, abaixo do esperado. Quer dizer, eles não identificaram lesões no volume que se espera encontrar. Muito provavelmente porque eles estão dentre essas baixas, essa baixa produção, possivelmente, tá certo? A gente tem que olhar. Eu não fiz essa tabulação para trazer para vocês, mas uma parte deles sim, outra parte deles não, eles precisam de aprimoramento diagnóstico mesmo, tá? E 12 laboratórios não registraram nenhum diagnóstico alterado. Eu preciso chamar a atenção que, assim, eu estou trazendo esses números e eu não quero dizer nem que destes 12 os laboratórios não sabem dar diagnóstico, porque pode ser que eles tenham emitido o diagnóstico em sistema próprio e para os sistemas oficiais do Ministério da Saúde, a prefeitura que o contratou apenas digitou qualquer resultado, via de regra um benigno, só para faturamento e não para pensar que os dados, além do faturamento, eles servem para a gente mapear o que está acontecendo na rede, não é? Assim como quando eu falo de produção, eu estou tabulando exclusivamente a produção que esses laboratórios tiveram para o SUS, mas é possível que eles tenham produção para o privado e que aí ele chegue no limite, ele ultrapasse o mínimo recomendável. É o gestor que contrata o laboratório que tem que conhecer quem é, qual é esse laboratório, o que ele faz, como ele atua, não é? Qual é a capacidade instalada dele, o que ele produz, para ele mesmo poder avaliar todos esses indicadores que a gente aponta para os DRS, para que os DRS aponte para os municípios, mas em loco, lá no prestador, só o gestor municipal para identificar tudo isso, né? A gente tem um arsenal ainda de material para os gestores para falar da linha de cuidado, não é? Esta brochura lilás, ela foi elaborada pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, distribuído para toda a rede, e ela traz os parâmetros, quer dizer, tudo aquilo, quantidade, né? Ela tem até a indicação de uma planilha, você vai colocar lá qual é a sua população, como é que você calcula o quanto vai precisar de exame, o quanto de repetição, o quanto de colposcopia, biópsia, tratamento, tudo isso está posto para orientar os gestores. A gente tem também legislação que garante, ou pela legislação estaria garantido um bom atendimento para os nossos usuários, né? A lei dos 30 dias entre a suspeita e a confirmação diagnóstica, a lei dos 60 dias para o início do tratamento após a confirmação diagnóstica, e a gente continua sabendo que temos ainda problema para dar fluxo a tudo isso. Então, o protocolo de alta suspeição, como eu falei, é um artifício, é um instrumento que vem ajudar para os casos extremos, mas a gente ainda vai ter que lidar
com os outros casos clássicos, corriqueiros, bem entre aspas, porque diagnóstico de câncer nunca é corriqueiro, mas é aquele usual de dentro da nossa rotina que a gente tem que melhorar os fluxos de atendimento. E na tentativa de discutir fluxos, né, foram elaborados tanto o plano estadual de atenção oncológica quanto os planos regionais, onde participaram municípios e DRS, né, discutindo toda a sua região, todos os casos estimados para a sua região e o fluxo de atendimento. Bom, ainda para colaborar com a rede, a FOSP, e a gente sabendo de todos esses nós que nós temos no programa de rastreamento, sabendo que os programas de rastreamento instituídos hoje no estado de São Paulo não estão a contento, não atingem o objetivo, que é diminuir mortalidade por câncer de colo de útero e mama. Pelo contrário, temos um artigo publicado pela FOSP, né, com epidemiologista da FOSP, publicado em 2023, apontando uma leve tendência a aumento de mortalidade por câncer de colo do útero no estado, né? A FOSP elaborou um projeto que chama-se Controle do Câncer no Estado de São Paulo, do conhecimento à ação. A gente chama esse projeto de Conecta SP. Ele é uma parceria da FOSP com a Secretaria de Estado da Saúde, com a FAPESP. O objetivo primordial desse projeto é transformar o que nós temos hoje de rastreamento oportunístico na rede em rastreamento organizado, né, que seja escalável para toda a nossa população, e ele é voltado exclusivamente para colo de útero e mama, tá certo? São esses os programas que a gente tem evidência científica e estão postos na nossa rotina de trabalho. Temos também evidências científicas para efetivar rastreamento coloretal, mas nós não temos isso ainda disponível na nossa rede. Tem muita coisa para a gente estruturar, para poder pensar nesse rastreamento do câncer coloretal. Então, o nosso Conecta SP, ele é voltado para colo de útero e mama. É um projeto para 5 anos. A gente já iniciou o projeto em 2023, então temos aí 4 anos pela frente. E, obviamente, desenvolver esse projeto depende de todo o nosso contato com os gestores, não só estaduais, DRS, mas municipal, em especial gestor municipal envolvido, com todos os profissionais de saúde e também com toda a informação que a gente puder e conseguir repassar para os nossos usuários do SUS, né? Na verdade, para as nossas usuárias, né? Bom, Oi, Lise, acho que você travou. Travou aí. Ou caiu, né, Marisa? Tá com Ela medo? caiu? Acho que caiu. Bom, ainda bem que a gente, como é que fala? Se precaveu. É, a gente teve um pequeno probleminha aí, né? Em relação a Lise, mas daqui a pouco ela volta. Um minuto, deixa eu abrir aqui a minha tela. Daqui a pouco a Lise volta, acho que para finalizar, né? Queria só informar vocês no chat que a gente deixou. Aí, faltou energia na FOSP. A gente deixou no chat o link para a lista de presença. Eu coloquei as deliberações CIB 62 e 53, que falam da alta suspeição. Deixei também os parâmetros técnicos de colo, que é aquele livretinho lilás que a Lise comentou.
E coloquei a diretriz de rastreamento de câncer de colo também. Tá tudo no chat, é só quem puder, né, faz o download e aí fica, fica por dentro do que a Lizzie colocou. Ah, ela vai finalizar em outra sala. Vou colocar para vocês também, uma só pessoa boa, vou colocar a, a aula da Lizzie de hoje já no chat. Aí vocês também já ficam aí mais contentinhos, um minutinho só. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Eu tô aberta o áudio? Tá. Sim, Tá sim. Marisa, sim. bom, eu aqui não tenho apresentação. O que acontece, gente? Eu convidei as meninas que participam do projeto conosco, o projeto Conecta SP, e elas estavam assistindo no notebook, e o notebook tem bateria, então eu consegui voltar aqui com elas, porque pelo meu celular ali eu ouvia você, mas você não me ouvia. Bom, então, só tem uma coisa, eu não tenho a apresentação, mas A já gente era. pode colocar um minuto só, dona Lise. Ah, mas só faltava um. Então, Isso, vamos lá, né? Por que não? vamos lá. Ai, gente, estou muito feliz que a gente vai poder conversar, né? Porque eu já falei demais, mas o mais legal é poder conversar. Pronto, tá todo mundo vendo? Então, então eu estou, então acho que os Ótimo. outros também estão. É o último slide, Lise. É o último, é isso mesmo. Para finalizar, o que eu ainda gostaria de trazer para vocês, que eu também sei que vocês sabem, porque eu já cansei de falar isso. Em 2018, a Organização Mundial de Saúde lançou a Estratégia Global para a Eliminação do Câncer do Colo do Útero, né? Então, todas as nossas inserções até agora vão de encontro, não é? Com essa estratégia. A única coisa que a gente ainda não falou e a gente ainda não trabalhou com isso, não falamos ainda hoje nesta reunião, né? E é a questão da vacina do HPV. Então, veja, o rastreamento é importante, mas eu tenho ainda hoje um item de suma importância, que é vacinar as meninas com a vacina do HPV. Nós temos a vacina quadrivalente disponível no SUS, tá certo? E a gente pode e deve ofertar isso a todas as meninas a partir de 9 anos. Está posto de 9 a 14, mas a gente sabe que a vacina está liberada de 9 a 26 e até de 9 a 45 anos para casos especiais, para grupos especiais, tá certo? Então, qual é o percentual de meninas do nosso município que estão sendo vacinadas? E essa vacina conta com Até 2 doses. 26? Inicialmente eram 3, mas ela conta com 2 doses, tá certo? E é preciso o esquema completo, é preciso as 2 doses para que realmente a menina esteja protegida. Uma dose só já faz diferença? Faz. E a OMS, então a estratégia global é vacinar 90% das meninas de até 15 anos, para nós no Brasil começar aos 9, mas eu acho que é assim no mundo todo. Oferecer um teste de alto desempenho para 70% das usuárias, das mulheres entre 35 aos 35 anos e aos 45 anos de novo, tá? E esse teste de alto desempenho é o teste de HPV. Então, sabendo que o teste de HPV é mais caro, a OMS nem propõe que ele seja um teste de rastreio, aonde for possível, aonde tem recurso disponível, sim. Mas pensando em estratégia global, ela colocou o teste de HPV aos 35 e de novo aos 45, um intervalo de 10 anos entre eles, porque se eu descubro, se eu tenho teste de HPV de alto risco positivo aos 35, eu mando essa usuária para citologia e colposcopia, se eu tiver aos 45 também. É a partir dos 35 anos que a gente mais tem lesão precursora, tá? E tratar, o que parece óbvio, mas não é,
tratar pelo menos 90% das mulheres com lesões precursoras, ou câncer, obviamente, não é? E por que 90%? Porque sabe-se que algumas mulheres são extremamente resistentes e a gente não consegue levar para o tratamento, e sabe-se também que a mulher pode mudar do município e você não tem controle sobre isso, tá certo? Então, essa mulher pode não ser localizada, mas a imensa maioria tem que ser tratada. E o objetivo é reduzir a incidência. Eu falei para vocês de incidência de 13 por 100 mil, é reduzir para menos de 4 mulheres por 100 mil. E reduzir em 30% a mortalidade. E aí, obviamente, a mortalidade varia de país para país. Então, veja quanto você tem e tente reduzir até 2030 30% dessa mortalidade, e isso será possível se essas propostas forem cumpridas. E com isso eu acabo o meu falatório aqui, que vocês já cansaram, e estou à disposição de vocês e agradeço muito pela oportunidade. Tá aí o contato da Lise, tá, pessoal? O e-mail dela. E aí a gente por aqui termina a, a apresentação. Se alguém tiver... dúvida, já começou. Vamos lá, Lise? É porque já são 3h10, né? Até umas Capaz. 3h20 a gente consegue. Tá. A Vanessa, né, pergunta aí sobre uma dúvida sobre a vacina. Se a parceria sexual tiver confirmação do diagnóstico de HPV aos 40 anos, se tem indicação do próprio parceiro fazer o uso da vacina. Olha, não, a vacina, na verdade, ela é indicada antes de você ter contato com o vírus, tá? A vacina, ela pode ser profilática, mas aí quem decide isso é realmente quem está no atendimento dos usuários, né? Sejam homens ou mulheres. O fato é que a vacina é posta para uma idade tão jovem, tão nova, né? 9 anos para as meninas e 11 anos para os meninos, que é para você ter a proteção, né? Você estar imune antes de entrar em contato com os vírus. E, obviamente, ela só vai valer para os 4 tipos de HPV que estão presentes na vacina, tá certo? Mas são os mais importantes, né? 16 e 18, os piores para câncer de colo de útero, e 9 e 11, que são os que mais causam as verrugas genitais. Então, a gente sabe que verruga genital, o tal condiloma, vai sumir da rede daqui a pouco, se todo mundo tomar vacina na idade certa. Então, assim, não tem a indicação para fora dessa condição de você estar tomando vacina antes do início da atividade sexual, é uma vacina profilática, depende exclusivamente de quem está atendendo. Às vezes com HIV, pessoas que vivem com HIV, aí é recomendado, mas aí é o médico que vai indicar. Beleza. Eu acho que o que a gente pode reforçar, né, é que independente, claro, né, como é uma doença totalmente prevenível, né, principalmente em relação às questões ligadas ao HPV, isso já está provado, tem evidências fortíssimas sobre isso. Eu acho que o que é interessante a gente guardar é que, mesmo a mulher se contaminando, né, Lise, pode ser que ela não desenvolva o câncer de colo, né? Pode sim ter toda a sintomatologia de HPV, mas pode não desenvolver câncer de colo. É um tipo de câncer que demora um certo tempo para se desenvolver quando acontece no colo do útero. Por isso que é importante que a partir dos 25 anos, dos 25, né, 24, até 64 anos, essa mulher seja monitorada. De que forma? Por meio do rastreamento, que é o antigo, o vulgo exame de Papa Nicolau, corpo citológico, né? Por isso que a gente precisa acompanhar essa mulher.
E a melhor coisa é sempre alertar para que ela seja protagonista do seu acompanhamento, do seu monitoramento, né? Por que que é importante ela fazer o exame? Geralmente, as unidades de saúde têm oferecido o exame por meio da enfermagem, geralmente, acredito eu, né? A maioria dos casos são enfermeiras que colhem, então ela vai ficar mais confortável, porque é uma mulher que está colhendo, coletando esse exame. Então, acho que se a gente fizer todo esse trabalho de conversa, né, de acolhimento com esta mulher, ela vai entender a importância, deste exame e de que, a partir do rastreamento, provavelmente a gente vai ter menos casos de câncer e menos mortalidade por câncer de colo de útero, que já melhorou muito, né? Mas a gente tem que entender que é uma doença totalmente prevenível se a gente partir do princípio que tem uma vacina para isso. Lise caiu de novo, gente? Será? É que tem uma pergunta aqui que é para FOSP mesmo, que a Geralda coloca, né? E essa não consigo resolver, Geralda. Eu sei que, assim, só para fazer uma contextualização, a FOSP, no final do ano passado, teve um problema no sistema, né? Por isso que houve demora em entrega dos exames, né? Além da redução de pessoal e tudo. E ao final do ano já estava voltando ao normal, tá? Mas se houver algum problema em relação à entrega do resultado do exame, por favor, encaminhe um e-mail para a gente, ou mesmo para a Lise, que a gente vai pontualmente observando caso a caso, tá bom? Não, então, até qual é o município geral daí, e se você quiser encaminhar o e-mail, a gente está junto aí nessa. A gente já teve alguns problemas focais, mas que a Lise rapidamente resolve, tá? Graças a Deus. Bom, acho que Lise não volta, né? Eu quero aqui, né, acho que publicamente agradecer a Lise por estar conosco, por ser nosso ponto focal em toda essa nossa, Lise aí, toda essa trajetória do rastreamento, né? Eu só tenho a agradecer muito, muito. Lise, eu estava aqui falando, perguntaram dos exames da FOSP, contei um pouquinho da questão do sistema, que tudo está se resolvendo e que qualquer problema para estar encaminhando um e-mail para a gente, que a gente conversa com você, faz essa articulação, se precisar. Abre o microfone só, Lise. De universitárias aqui, ótimo. Gente, a questão dos exames da FOSP, o atraso está resolvido, né? A gente ainda percebeu que tínhamos algumas falhas, mas foi no sistema de laudo, então o laudo estava emitido e o exame não estava liberado, mas eu pessoalmente estou acompanhando isso, listando os exames, então acredito que agora a gente não tenha mais problema, porque não tenho mais atraso de exames na casa. Janeiro a gente já começou, na verdade a gente encerrou dezembro sem atraso, então algumas situações que apareceram bem poucas foi por conta de problema no sistema, isso está resolvido, e a nossa ideia para 2024 é manter o laboratório em ordem em todos os sentidos, para citologia, para anatomia patológica e para imunistoquímica, né? A gente tem aqui, com a questão de imunistoquímica, uma certa liberalidade para os patologistas, para que eles possam complementar com reações inúmeras para dar o melhor resultado, enfim, o melhor quadro para o paciente, e isso às vezes atrasa o exame, então a gente também está pondo uma regra nisso, não é que
não se vai processar aquilo que seja necessário para o paciente, vamos, mas a gente também não pode ficar naquela história de que eu queria ver mais isso, mais aquilo, e atrasar demais e o paciente não começa o tratamento até que a gente consiga liberar o laudo, tá? Mas isso são casos bem pontuais, mais relacionados à imunohistoquímica. Gente, eu queria ainda só dizer para vocês que, junto com o grupo condutor, quer dizer, o grupo condutor vai levar as oficinas, né, da alta suspeição nas regiões, e a FOSP vai, junto com a saúde da mulher e o grupo condutor, levar as oficinas do rastreamento organizado. Inicialmente, a gente quer discutir nas regiões todos os nós críticos para que esse rastreamento para o programa, aquilo que está posto na rede, que a gente possa dar o salto de qualidade, né? Transformar o rastreamento em alguma coisa que realmente faça sentido, que seja organizado, que chame a população alvo e que a gente possa conduzir o encaminhamento até o final da linha, tá? Então, logo mais, a partir de fevereiro, março, nós vamos estar junto de vocês, propondo essas oficinas para a gente levantar e levar informações e trazer informações de vocês para a gente conseguir caminhar com o projeto na rede. Bom, obrigada, Lise, de novo. Acho que eu não canso de agradecer. Queria, assim, só agradecer aí a mais gente aí do interior, Pirapora do Bom Jesus, Cotia, Ponte Pensa, sempre junto aí com a gente. Estou vendo Ilhabela aqui, só agradecendo aí a presença de vocês. Nosso próximo fórum, dia 21 de fevereiro, ainda estamos aí vendo se a gente dá continuação para as questões relativas à mulher no aparelho geniturinário, acho que será a próxima aula, né? Em continuidade à aula que foi dada em dezembro, e aula muito boa, profissional super bacana. Espero todos vocês lá, viu? Muito obrigado. E como Lise disse, a gente parte agora para os DRS. Vamos conversar aí com as articuladoras para organizar isso, tanto em relação ao protocolo de alta suspeição de câncer de colo e mama, quanto às questões de rastreamento para o câncer de colo e mama, junto aí com a FOSP, que na realidade traz o Conecta, né, enquanto ferramenta para implementar aí o rastreamento no estado de São Paulo, tá bom? Gente, um bom feriado para quem for de São Paulo e até a próxima. Obrigada, Tá certo. obrigada. Tchau, Lise. Obrigada, até mais.